Salve, salve galerinha, vamos chegando com vídeo de quarta-feira no ar. Mas para você que tá chegando aqui e não conhece o canal ainda, meu nome é Radamés, do canal Contos e Relatos Assombrosos. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nossas notificações, nossos vídeos. Assista até o final de cada vídeo se você gostar, deixa seu joinha, deixa seu like, compartilhe com os amigos e não deixe de comentar. E seja muito bem-vindo a todos vocês. E eu quero mandar aquele baita abraço para todos os nossos inscritos, de todo o coração, jamais chegaríamos aqui sem vocês. Muito obrigado! E o salve que todos pedirem, sempre no vídeo de sábado, nós voltamos ao normal agora, sempre aos sábados você vai estar recebendo aquele salve de boas-vindas, deixe seu nome, cidade e o seu estado. Mas sem mais delongas, gente, nós hoje estamos colocando dois relatos, porque ficou um pouquinho mais extenso, dois relatos do mesmo inscrito, Luciano. Ele é aqui do Rio Grande do Sul e ele mandou um relato que até então ele achava que tudo era balela e não acreditava. E ele falando comigo pelo WhatsApp, ele realmente bem chocado com o que ele viu. E depois ele relata que a tia dele também avistou aqui em Viamão. São dois avistamentos de Viamão, um na cidade de Itapuã e outro na outra cidade aqui do município de Viamão, onde todos já conhecem que Viamão é uma cidade conhecida por muita atividade paranormal, como no Parque Chantilly e entre outros. Galera, é algo sinistro, gente. Então não perca, fique ligadinho, deixa seu joinha, deixa seu like para ajudar a crescer o canal. Eu agradeço a todos vocês. E sem mais delongas, fique com o vídeo no ar! Olá. Quando eu penso naquilo que eu vi naquela noite com minha ex-namorada, até ali então essa história de criaturas da noite, fantasmas, enfim, essas coisas sobrenaturais, para mim era tudo fictício ou bobagem. Mas quando eu me deparei, olhei com os meus próprios olhos e mesmo assim não queria acreditar no que os meus olhos viam. Hoje, eu sei muito bem o que as pessoas relatam e o que os antigos falam sobre essa fera, sobre o lobisomem. Meu nome é Luciano, moro no estado do Rio Grande do Sul, em um sítio no Lami. E o que eu vou contar aqui, o fato ocorrido, foi a caminho da minha ex-sogra para Itapuã. Para muitos que não sabem, Itapuã já é divisa de Porto Alegre com Viamão, aonde tem muitos relatos da fera, de criaturas, aparições, de muitas atividades sobrenaturais. Quem mora lá sabe muito bem do que eu estou falando. Nessa época, foi nos meados de 2015, fato não ocorreu há muitos anos atrás, faz pouco tempo. Fechando 6 anos, foi em 2015. E nessa época, eu tinha uma namorada e a mãe dela morava em Itapuã. Minha mãe tem uma casa na Restinga. Então, de volta e meia, eu estava para lá e para cá. Tinha uma moto muito bonita na época, aonde eu tinha um acesso rápido com moto, fugia de trânsito. Então, da Restinga até o Lami era rápido, do Lami até Itapuã não tinha tempo ruim. Era rápido e rasteiro as minhas corridas. Então, eu estava com a minha ex-namorada quando recebo uma ligação da minha ex-sogra, nos convidando para jantar em sua casa. Como eu já estava acostumado com isso, não tinha medo de pegar a estrada, já era entre 9 e 10 horas da noite, já era tarde. O único cuidado, como é estrada rural, cuidava dos bichos na estrada, porque tem muito boi, vaca na estrada, cavalos, tem tatu atravessando a rua, pereá, para quem não conhece, bichos do campo, pois de Lami até Itapuã são estradas rurais, fazendas e sítios. Lugares tomados por mata virgem, lugares maravilhosos e lindos. Para quem conhece Itapuã, sabe muito bem como que é lindo, aquelas fazendas magníficas que tem. Lagoas, lugares lindos e maravilhosos. Então estava com a minha ex-namorada quando recebemos a ligação. Então logo preparamos a moto. E minha mãe disse, tenha cuidado na estrada.
Estar à noite para aqueles lados, para aquelas bandas, tem que andar devagar, é muito perigoso. Eu logo me despedi da minha mãe, subimos a moto e fomos. Pegamos aquela estrada escura e seguimos caminho. Já tínhamos andado um bom trecho de estrada, já quase 20 minutos. Já estávamos passando da entrada do Lamin e aí seguia a estrada à frente, afora. Já tudo asfaltado, um asfalto muito bom, a estrada não estava ruim. E aí nós seguimos naquela reta, aquela vastidão da escuridão, onde havia um poste de iluminação aqui, outro a 200, 300 metros. Mas íamos cautelosamente, não corria muito, cuidando para todos os lados. E fomos indo. Logo quando entramos num trevo, pegamos a esquerda e já estamos entrando mais numa zona rural, aonde tem mais fazendas, com menos iluminação, mato para os dois lados. Seguimos em frente. Me lembro muito bem desse dia, é inesquecível. Quando estamos indo numa reta, aonde ao nosso lado, aos dois lados tinha valões. Era um valo, uma valeta grande. Logo o poste, que passava de iluminação, mas ali não batia luz. E logo um cercado, aonde que vinha as fazendas. Tinha uma fazenda muito grande, era muito bonita, logo batia o mato para dentro. Quando, alguns metros, a luz, que naquela reta dava, e dava na luz baixa, a uns 20 metros, 25 metros, eu vejo uma coisa na beira do valão que me chamou a atenção, fazendo diminuir a velocidade, lentamente. Era um baita de um bicho que parecia ser um bezerrão. Eu imaginei, é um bezerro, mas será que o bicho tá para fora ali? Tá preso naquela cerca de arame farpado? Poderia ver o que era. De repente o bicho precisava de ajuda. Então eu parei a moto, a minha ex-namorada ficou nervosa no meio daquele lugar. Eu disse para ela que ficasse tranquila, que ali não tinha problema com assalto. Até ali então não tinha problema. Então eu parei, eu vi que tinha alguma coisa, mas não estava preso. Só que aquele bicho era estranho, estava com a luz baixa. Então eu fui empurrando a moto, sem fazer barulho, mais próximo a uns 7 metros, 10, 7 metros, mais ou menos. Não sei direito, mas era essa distância, não era muito longe. E aquele bicho estava agachado, era quadrúpede, parecia um enorme de um bezerro, um potro, não sei o que era aquilo. Mas estava devorando alguma coisa e tinha um mau cheiro no ar, como uma podridão, um cheiro muito forte de podre. Então eu peguei curiosamente e apontei o farol da moto bem em direção daquele bicho e levantei a luz alta, coloquei a luz alta. Quando eu coloquei a luz alta, o que eu vejo foi algo que me assustou muito e meu coração dispara. E eu entro em choque, a minha ex-namorada ali apavorada, me cutucando que subisse e fôssemos embora. Mas eu queria ver o que era, aquilo mais perto. E andei mais 2 metros com a moto pra frente, sem estar ligada, sem barulho. Quando me aproximo mais, eu vejo um bicho totalmente monstruoso. Digamos que é uma coisa diabólica. Pra quem nunca viu, o bicho era preto, peludo, muito grande. A parte traseira daquele bicho era maior que a da frente, era meio gozado e estava devorando uma carniça podre. Eu disse, que diabo de bichos é aquilo? Eu já estava imaginando o que poderia ser, mas não queria acreditar. Mas os meus olhos estavam vendo aquele vasto bicho, aquela criatura sinistra. Aquela coisa horrorosa devorava uma carniça podre, mas que bicho comeria? Eu nunca poderia imaginar ver uma criatura daquelas, mas eu já mais ou menos imaginaria que poderia ser o que eu estava pensando, um lobisomem, naquilo que eu nunca acreditei. Quando aquilo iluminou o lombo daquele bicho, aquele bicho devorava aquela carniça, fazia uns grunhidos, era um rusno, mas era algo diferente. Quando aquela criatura virou para o meu lado, foi quando eu quase desmaiei. Quase caí para trás, onde gelou meu coração e me tremeu meu corpo, me senti um arrepio muito forte. Como se algo me dissesse, vai embora daí, montado na moto, e eu liguei a moto.
Quando eu liguei a moto, aquele bicho, quando virou pro meu lado, ele olhou bem dentro do meu olho, aquela coisa horrorosa. Bicho tenebroso, era um diabo ali em pessoa. Aquele bicho parecia que tinha 2 olhos, mas que parecia 2 vulcão. Parecia que era do inferno, o próprio diabo com os olhos pegando fogo. Tinha as orelhas pontudas, era algo feio e tenebroso, que rasgava aquele bicho fedorento e podre no chão. Quando aquele bicho se colocou de pé, como um humano, só que aquilo tinha quase 2 metros de altura, por ser tão alto, o bicho era horrível. Quando o bicho fez aquela posição, parecia que ia vir pro meu lado, ia se tocar, pois aquele bicho ficou incomodado com aquela luz que ofuscava os seus olhos. Então eu liguei a moto e saí dali a 1000 e aquela criatura veio pro meu lado. E eu saí a 1000 com a moto. Eu não podia nem olhar para trás. A mulher em pânico atrás, minha ex-namorada, e o meu coração a 1000 que eu não sabia nem o que fazer. Largamos dali cantando pneu, apavorado, no meio daquela estrada, nem me preocupando se ia passar um boi, uma vaca no meio da estrada. Eu queria sumir, com medo que aquela criatura viesse atrás de mim. Aquele pânico me tomou totalmente, pois eu não sabia nem o que fazer. Eu fiquei imobilizado vendo aquela criatura, fiquei imobilizado vendo aquela fera na minha frente. Chegando lá na minha sogra, contei tudo. Mesmo assim, ela achando que era coisa da minha cabeça, mas mesmo eu e minha ex-namorada vendo, ela não acreditou. Mas ficou pra mim aquilo. Hoje eu sei, realmente, o que é um lobisomem. Só para quem vê essa criatura sabe muito bem do que se trata. Era algo totalmente diabólico, sinistro. Eu sei muito bem o que eu vi. Nunca mais peguei aquelas estradas escuras. Hoje eu moro ainda no Lamy, precavido, sempre ligado. Quando dá um barulho ou quando os cachorros começam a coar, eu sempre fico de olho. Pois a fera, esse lobisomem, não tem hora para aparecer. A qualquer momento, ele pode dar as caras no seu pátio, na sua casa, batendo nos bichos, devorando patos, marrecos, galinha, porcos, fazendo um estrago, pois aquilo que eu vi é uma coisa diabólica. E essa foi minha experiência com essa fera, com essa criatura que eu não acreditava, que eu achava que era lenda, fictícia. Mas eu vi com os meus próprios olhos aquela criatura. Boa noite. Esse fato ocorrido não aconteceu comigo, mas sim com minha tia, com meus parentes, que moram aqui no Rio Grande do Sul também, em um município da cidade de Viamão. Mais uma vez em Viamão. E o que elas passaram foi algo muito pior do que eu passei quando eu avistei essa fera. E quando ela me conta isso, até hoje, porque ainda eu visito eles moram no mesmo lugar há muitos e muitos anos. E esse fato aconteceu há mais de 10 anos, na época onde a casa deles era com tramelas, portas simples, muito frágeis. E ela me conta isso até hoje e chora, como se tivesse acontecido de novo. Onde o que ela me conta foi algo terrível. Então nessa fazenda, ela conta, muito antiga, estava ela e seus irmãos, e um irmão mais velho e o seu avô, é onde cuidava essa fazenda, onde moravam. E a casa era com tramelas, antiga, portas antigas, e todos sabem como são as casas antigamente. E ela conta que era por volta de umas 8 horas da noite, o tempo muito limpo, muito claro pela lua. Quando eles começam a escutar uma barulheira, a bateção lá dos bichos, lá no galinheiro, por volta onde ficam os bichos, ficava um pouco mais distante, eles ficaram meio encucados com aquilo. Então diz que seu avô logo pega uma espingarda e seu irmão mais velho um facão, e disse para que elas fechassem bem as portas e as janelas, que eles iam ver o que era, para ver se poderia ser algum ladrão, algum bicho batendo lá no galinheiro, nos bichos. E pegaram e se tocaram. Então ela conta que logo fechou bem as portas e as janelas. E passou, já era 10, 15 minutos e nada deles voltar. Aonde que eles tinham ido? E elas preocupadas com medo. Passa mais uns minutos e elas começam a escutar barulho nos fundos.
como se algo tivesse pisando muito forte nos fundos de casa, próximo à janela dos fundos. Então ela e a sua irmã foram até esse cômodo onde tinha essa janela. Elas ficaram preocupadas se estavam bem fechadas e foram verificar. Então elas foram bem devagarinho. E que quando elas chegaram próximo da janela, elas ouviram tipo de um rosno, um uivo, alguma coisa parecida com isso. E um bufado muito forte próximo à janela. Foi quando elas tomaram um pavor que elas viu durante as frestas daquela janela um vulto muito grande. E aquele bicho lá fora, que estava lá fora, era uma criatura, não era normal, era inumana, algo sobrenatural. E aquilo começou a arranhar aquela janela com muita força, que provavelmente, pelo cheiro, sentiu a presença delas ali dentro. E elas começaram a gritar em pânico, tentando segurar aquela janela, botando alguma coisa para que aquela coisa não entrasse. E aquele bicho começou a rosnar com um pavor, era algo muito fora do normal. Era algo diabólico e aquilo queria entrar para dentro da casa para pegar elas. E aquele bicho, se dava para ver aquele vulto, ela conta que era horrível e fedido, e fedia um fedorão muito podre. E aquilo tentando colocar a janela abaixo, e elas apavoradas, porque a janela era uma coisinha fininha e uma tramelinha que segurava. E ela segurou na irmã dela, e já rezando, quando só deu uns estondos dos tiros, era bala pegando. E aí viu os gritos do avô dela e do irmão. Vê como é que elas estão lá dentro. Então logo ela abriu a porta e eles batendo, e o vô dela lá fora dando tiro pra cima. E aí elas apavoradas, dizendo, vô, tinha uma coisa lá fora, entrando, querendo entrar aqui pra dentro. E eles apavorados, que eles chegaram lá, não tinha nada. E logo viu gritos e gritos e gritos, e viu uma grande sombra atrás da casa, que é onde ele crivou de bala, mas ele disse que não acertou no bicho. Mas aquele bicho enfurecido se coagiu por meio da mata, rosnando e dando os grunhidos, e disse que sumiu. Então eles, aquela noite, já não dormiram. Ela conta que ficaram ali ligados e acordados. O avô dela, prontidão com a arma, e o seu irmão, meu tio, com um facão em mãos. Se aquela coisa aparecesse, eles iam dar cabo do bicho. Então ali, conversando entre eles, já o meu avô disse que suspeitava, e se havia boatos de um rapaz, de um homem, que se transformava, que virava esse bicho, e que rodeava as fazendas e era da volta. Um homem muito estranho, que vivia se escondendo, não era muito de sair em dia claro, saía de noite e desaparecia nas matas. Mas ninguém acreditava nisso. Todo mundo achava que era piada, mas tinha pessoas daquela região que afirmavam que tinha visto já ele entrando no mato e uma besta, uma criatura atacando na região os bichos e as fazendas. Meu avô, então, ficou ali preocupado com aquilo ali, tia, porque se aquele homem realmente fosse lobisomem, era ele que tinha atacado, ele queria alguma coisa na sua fazenda, e aquilo era preocupante. Então, no outro dia, ele se juntou com mais 5 homens da volta e relatou o que tinha acontecido. Uns acreditaram e outros não. E mesmo assim, nessa época, a minha tia conta que nunca esquece, e pediu para que eles não fizessem tal coisa. Mesmo assim, se juntou 5 homens. Os que não acreditavam e os que acreditavam e queriam ver se realmente aquele homem era aquela fera. Então se juntaram certo dia da semana por volta das 6 horas. E fizeram uma tocaia quando aquele homem saía de tardezinha de sua casa, que era bem afastado das fazendas. Pegaram aquele homem e amarraram bem longe no meio de uma mata em uma árvore. Foi a pior coisa que eles fizeram, pois eles não sabiam o que poderiam passar. Então, aquele homem sendo amarrado, eu vou contar que foi algo terrível. Muitos queriam desistir, ir embora, e outros não. Vamos ver mesmo se ele é essa fera. Amarraram esse homem na árvore e as horas passaram. Amordaçaram ele, a boca para que não gritasse. Aquele homem amarrado naquela árvore, ela conta que seu avô disse que era algo muito deprimente. Mas eles estavam cegos para ver se realmente era essa fera. Passou 9 horas e nada, quando deu por volta das 10 horas da noite.
Eles contam que aquele rapaz começa a ter uma convulsão naquela árvore, a se retorcer e a gemer. Mas a sua voz já não era mais uma voz daquele rapaz, era uma voz grossa, rouca e terrível. Quando o seu rosto começa a tomar uma forma sinistra e diabólica. Então eles em pânico viram o que realmente aquele homem era. Não tiveram reação nem de atirar ou de fazer qualquer algo, porque eles disseram que foi um pânico tão grande. E hoje, até isso, na região, todos relatam, mesmo ter acontecido há muitos anos atrás. Saíram dali correndo, gritando apavorados. Então, eles relataram que aquele bicho urrava e gritava no meio daquela mata. Parecia que estava com sede de sangue e muita raiva. Todos fugiram dali com muito medo do que aquilo poderia fazer. Os que chegaram tudo apavorado na fazenda gritando que o homem era lobisomem, que era uma criatura. Só que aquela criatura não veio atrás deles. E eles nunca mais avistaram aquele homem. Eles estavam a ponto de dar cabo daquele homem. Coitado, ele carregava uma sina. Ele era o lobisomem, carregava a sina da fera, carregava a marca de uma criatura amaldiçoada. Mas aquele homem sumiu, deixou casa, tudo, ninguém sabe o paradeiro até o dia de hoje. Ela conta isso em prantos, com muito medo, como se tivesse medo de passar novamente o que ela passou lá atrás. Descobriram quem era o lobisomem. E aquele homem sumiu, nunca mais apareceu, mas morava bem perto deles. E isso lhe causou muito medo. E esse foi o relato do que minha tia passou. Boa noite.